Olá! Hoje viemos apresentar nosso trabalho Árvore Binária de Busca, proposto pelo professor Jefferson Zanotto. Bom, descartando aqui as apresentações iniciais da classe Nó, palavra e o principal, vamos direto para a árvore binária, que é o que realmente interessa nesse projeto. Bom, basicamente, já começamos aqui com o inserir, que esse inserir ele serve como um ponto de partida. Como assim um ponto de partida? Ele basicamente vai receber um objeto do tipo P e depois ele vai atribuir o método recursivo inserir rec à raiz. E assim ele tipo acaba atualizando sempre que a raiz atualiza a raiz sempre que o inserir rec retornar. Bom, vamos agora ver o inserir REC. Basicamente, ele começa assim com um if principal, assim, né? O primeiro caso é caso base, que ele vê se o nó atual é null. Se ele for null, se ele for nulo, eu vou atribuir o valor de P a um novo nó. O novo nó vai receber P, vai ter o valor de P. Logo após, vamos para a comparação, que o professor Jefferson falou muito nas últimas aulas, utilizando o compare to. E aqui nesse índice de comparação, ele verifica se eu vou para o ramo à esquerda ou à direita, palavras maiores, menores ou palavras maiores, respectivamente. Logo após, vamos fazer um if para ver se se a palavra for menor, ela vai para a esquerda. Se ela for maior, ela vai para a direita. E assim eu uso o get, get direita, get esquerda. E se não for nenhum dos dois, se forem iguais, assim, basicamente eu adiciono um incremento de ocorrência. Lá na classe palavra, esse atributo ele está declarado. E depois eu retorno o nó atual, para saber, certo? Obrigado. Tá, vamos lá. Primeiramente, a gente tem nosso método buscar, que ele realiza uma busca exata por uma palavra. E para isso, a gente usa o método buscar rec. Nele, a gente compara a palavra desejada com a palavra armazenada no nó atual. Se for menor, a busca continua na subárvore à esquerda, e se for maior, a gente segue pela direita. Caso as palavras sejam iguais, a gente retorna o dado desejado. Em seguida, temos o método buscar por parte, que ele serve para encontrar todas as palavras que contém em um determinado trecho. Então, ele percorre toda a árvore, da esquerda para a direita, imprime os dados que possuem o que a gente procura. E esse método também não depende de ordenação, porque o texto pode estar em qualquer lugar da posição da palavra, né? A gente tem um método público que inicia a exibição da árvore. Embaixo ele chama o método recursivo, começando pela raiz dessa árvore. Embaixo a gente tem outro método, que tem como parâmetro atual do tipo nó. Se o nó atual for nulo, ele para essa recursão. Ele começa pelo lado direito da árvore, que é onde tem as palavras maiores. Ele imprime a palavra, o número de ocorrências e o número de caracteres. E ele faz a mesma coisa, só que com o lado esquerdo, que é onde tem as palavras menores. Aqui a gente tem o método privado contar nosso rec, que tem como parâmetro atual do tipo nó. Se esse nó atual for nulo, ele retorna zero, porque não vai ter nada dentro desse nó para contar. Aqui o 1 representa o nó atual, e ele soma os valores da esquerda com os valores da direita. Aqui a gente tem um método recursivo que percorre os nós da árvore e acumula a soma de caracteres. Embaixo a gente tem um método privado que, se o nó atual for nulo, ele retorna zero. Aqui a gente pega os dados da palavra P, que tem a palavra propriamente dita, tem o número de caracteres e a quantidade de vezes que ela apareceu. Embaixo ele retorna o número de caracteres de P vezes a ocorrência.
vai conseguir a quantidade total, soma com a quantidade de caracteres do lado esquerdo e soma com os caracteres do lado direito. A função inventada, o método inventado, né? A função inventada. E basicamente é o contar letras por frequência. Basicamente, ele vai funcionar assim: o contar letras vai disparar o contar letras rec, que é uma função, um método recursivo. Basicamente, dentro dele vai. Primeiramente, a gente vai verificar se o atual, nó atual, é null. Se ele for, retorne e acabou a recursão. Se não for, primeiro vai percorrer a árvore em ordem. Após isso, é, para cada nó vai conter uma palavra e a quantidade de vezes, a quantidade de ocorrências. E basicamente vai funcionar assim, nos dando a frequência com que aquelas letras aparecem. Enfim, esse foi o nosso projeto. Espero que o senhor tenha gostado. E muito obrigado por assistir até aqui. Obrigado mais uma vez. E é isso. Valeu!